Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O vídeo de hoje é sobre o futebol paulista. Temos um sábado muito especial nas divisões inferiores de São Paulo, com o início das quartas finais da Série 2 e também com a última rodada da Série 3. Então bora lá falar um pouco mais sobre esses jogos. Então peço para você deixar seu like aqui, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Um calor do caramba aqui no interior de São Paulo, isso que já choveu aqui em Botucatu ainda assim tá quente para dedéu. Mas bora lá falar do mais importante, que é a Série 2, com os confrontos mata-mata, jogos de ida acontecendo nesse sábado e os jogos de volta das quartas acontecendo na quarta-feira, onde vamos conhecer os 4 classificados para a semifinal, que vão decidir o acesso para a Série 1 do ano que vem. Iniciando por Primavera versus Santo André. O Primavera foi o primeiro colocado da chave, o Santo André foi o oitavo. Apesar disso, o Primavera, que conseguiu se classificar com muita tranquilidade, foi o primeiro, foi o time mais dominante, foi de fato o melhor time da Série 2 da primeira fase. Mas terminou um pouco tirando o pé no ritmo mais baixo dos últimos 4 jogos. Foram 3 empates e uma derrota. E a Série 2 já mostrou, e o ano passado é um exemplo disso, que é quão importante quanto à posição que você está, é como você termina a primeira fase. No passado o Noroeste classificou em oitavo, mas terminou bem a primeira fase, terminou em crescente e conseguiu levar esse embalo para o mata-mata. O Primavera é o favorito do confronto, foi o melhor time, só perdeu um jogo, né, de 15 disputados. É um time muito equilibrado pelo Gilson Kleina, bem treinado, tem bons talentos na defesa, no ataque, no meio. Mas o Santo André, que começou muito mal, chegou a brigar ali na parte de baixo da tabela, terminou a Série 2 bem. Nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias e 3 empates. Conseguiu a classificação, tenta fazer esse bate-volta, que é cair já no ano seguinte conquistar o acesso. E terminou em alta, então um confronto perigoso para o Primavera. Primavera, que dos 8 times classificados mata-mata da Série 2, é o único que nunca disputou elite e tem a grande chance da sua história, já que fez uma primeira fase muito boa. Continuando, temos o Capivariano contra 15 de Piracicaba, o jogo de ida em Piracicaba, o jogo de volta em Capivari. O Capivariano e o 15 que caíram junto em 2016 da Série 1. O Capivariano chegou a bater Série 3, voltou recentemente, esse ano montou um bom time, foi uma das gratas surpresas da primeira fase. Terminou em segundo, fez uma ótima campanha nos últimos 5 jogos, são 3 vitórias, um empate e somente uma derrota. E a derrota na última rodada foi com o time já todo reserva. Então é um time que chega bem para o mata-mata, quanto o 15 de Piracicaba é que é o contrário. Começou muito bem, começou liderando, mas o time caiu demais na reta final. Nos últimos 5 jogos, o 15 teve 3 derrotas e 2 empates, ou seja, chega com muita desconfiança do seu torcedor. E é o 7º ano seguido do 15 chegando no mata-mata, chegando nas quartas finais. E pela forma como terminou a campanha, não passa a confiança de que será esse ano finalmente que o 15 vai voltar a Série 1. E o Capivariano chega em alta, é favorito até por isso. O 15 vai precisar muito dar uma resposta e conseguir uma vantagem de jogo de ida em casa, se quiser, né, sonho, ficar vivo nessa luta pelo acesso. Continuando com o grande jogo do ponto de vista técnico e qualidade, falando de Ituano contra a Ferroviária, jogo de ida em Araraquara, jogo de volta em Itu. Os 2 maiores orçamentos da 2, os 2 times que se esperavam que brigassem no topo da tabela, pois são 2 equipes que estão entre as 3 primeiras divisões do futebol brasileiro, a Ferroviária na Série B e o Ituano na Série C. Se esperava que eles conseguissem impor em campo nessa superioridade, conseguissem sobrar mais, e não foi isso que aconteceu. O Ituano não começa bem, começa oscilando mais, troca o técnico, depois de chegar no Mazola Júnior, o time cresceu, o time terminou a primeira fase muito bem. 3 vitórias seguidas nas últimas 3 rodadas, é um time que chega em alta para o mata-mata, que tem qualidade, tem capacidade de ser favorito, né? É um time que tem uma capacidade financeira acima do normal da divisão e terminou bem. O Mazola tem uma identificação já com o Ituano nos últimos anos, mas acaba pegando um confronto chato, né? Porque a Ferroviária não fez uma boa primeira fase, foi uma decepção. Por ser um time de Série B, se esperava muito mais da Ferroviária. Só foi confirmar a vaga entre o G8 na última rodada, e se perdesse o Grêmio Prudente estava fora. Pra você ter uma noção como foi oscilante essa primeira fase da Ferroviária. Tem muita qualidade ofensiva, mas a defesa não passou confiança alguma na primeira fase. A Ferroviária fez 23 gols, foi o melhor ataque ao lado do Ituano, mas sofreu 19. Ou seja, a defesa que não, que foi um problema durante a primeira fase. Então vamos ver como vai ser esse confronto. Mata-mata é uma outra história, então dá para esperar 2 jogos bem equilibrados. Apesar de Ituano estar num momento melhor, a Ferroviária também terminou a primeira fase mostrando uma pequena melhora, né? Nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias, um empate e uma derrota. Ainda assim, eram 2 times que muitos palpitavam por esse ser a final da Série 2, e um deles já vai ficar para o caminho nas quartas finais. Em 2026 teremos um time que está nas primeiras divisões do Campeonato Brasileiro disputando a Série 2. Será Ituano ou Ferroviária. E por fim, o grande confronto dessa fase, estou falando do clássico do Vale. O Vale do Paraíba vai pegar fogo, Taubaté contra o São José nas quartas finais, uma das grandes rivalidades do interior de São Paulo. E
Dos 7, né, contando que o Primavera nunca disputou, os outros 7 que estão no mata-mata, que já disputaram esse Serão Paulista, são os únicos que não fizeram isso neste século. O Taubaté, a última vez que disputou foi nos anos 70, o São José foi nos anos 90, ou seja, duas torcidas que estão há muito e muito tempo esperando por essa volta, e somente uma delas vai continuar viva no sonho do acesso. O Taubaté, o jogo de ida em São José dos Campos, o jogo de volta em Taubaté. O São José que defende um pequeno tabu recentemente com o Taubaté, e na primeira fase venceu o Taubaté com sobras. Só que o Taubaté mudou muito desde lá. O Taubaté das primeiras rodadas era um time. O Taubaté, depois disso, é outra equipe completamente diferente. Chegou, conseguiu parcerias, foi montando o elenco durante a competição, foi se reforçando e subindo de nível durante a competição. Um grande trabalho do Alberto Félix lá. O Taubaté nos últimos 5 jogos veio 3 vitórias, um empate e uma derrota. É um time que também chega, mata-mata, chega bem. É um time que cresceu bastante durante a competição, justamente isso, porque chegou investimento. Se não fosse por isso, talvez a gente estivesse falando de um Taubaté lá embaixo, sendo, brigando contra o rebaixamento, até sendo rebaixado no lugar de Portuguesa Santista e Rio Claro. Contra o São José, que se esperava muito, né? Pelo investimento e tudo mais. O time começou mal, apesar da vitória no Clássico, troca de técnico e consegue reagir para conseguir a classificação. Também só garantiu uma vaga na última rodada. Nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, um empate e uma derrota. Então são 2 times que fizeram uma reta final boa, que chegam para esse mata-mata animados, então dá para esperar 2 clássicos sensacionais. É o grande jogo, é o grande confronto desse mata-mata, por mais que Ituano e Ferroviária sejam confrontos dos 2 times de maior orçamento e tudo mais, é clássico e dá para esperar 2 jogos quentes e, acima de tudo, 2 estádios completamente cheios, tanto nesse sábado o Martins Pereira em São José, quanto no Joaquinzão, quarta-feira em Taubaté, também dá para esperar público, casa cheia. Agora vamos para a Série 3, né? Série 3 tem a última rodada da primeira fase. São 16 equipes, né? 8 se classificam, já tem 6 classificadas, né? Marília, Monte Azul, Sertãozinho, Catanduva, Rio Branco e Desportivo Brasil já estão classificados para a próxima fase. Sobram 2 vagas para 4 equipes na disputa, e na zona de rebaixamento temos o Comercial já rebaixado e outros 5 times, e só um deles não vai escapar, que outro vai ser rebaixado. Começando na parte de cima da tabela, primeiro passar os jogos, né? Temos Monte Azul contra Alemense, Catanduva recebendo Francana, todos os jogos amanhã, sábado, 3 horas da tarde. Comercial contra 15 de Jaú, Desportivo Brasil contra a União Suzano, o São Bernardo contra a Itapirense, Marília contra Rio Branco, Sertãozinho contra Bandeirante e União São João contra Rio Preto. Os 6 primeiros, Marília e Monte Azul, disputam essa primeira posição geral. O Marília hoje está na frente, mas o Monte Azul também está brigando ali. Entre o Sertãozinho, Catanduva, Rio Branco e Desportivo Brasil, a disputa aí é por quem fica com o mando, né? O mando nas quartas. Lembrando que os 4 primeiros decidem em casa as quartas finais, e essas 4 equipes batalham por essa vaga. Já na briga por classificação, temos o Rio Preto em 7º com 20, Itapirense é a 8ª colocada com 19, a Itapirense tem uma vitória a mais, e o União São João, que é o 9º também com 19, mas tem uma vitória a menos, por isso que a Itapirense está na frente. E em 10º, União Suzano com 17. A briga aqui, nós temos confronto direto, temos o União São João, que é o 9º, contra o Rio Preto, que é o 7º. Do lado do Rio Preto, a combinação é a seguinte: se empatar, está classificado, se vencer também, obviamente, e se perder para o União São João, aí tem que torcer para a Itapirense também, e para a Itapirense perder seu jogo, e para o União Suzano não ganhar e não tirar uma diferença gigante de saldo. Então, o Rio Preto, boa chance de classificação, basta se não perder no União, já está classificado. A questão da Itapirense, ela pega o Sport Clube São Bernardo, um empate basta, porque como ela tem vantagem no confronto direto, seja contra o Rio Preto, seja contra a União São João, independente do resultado lá, se o Rio Preto perder, se ela empatar, ela passa pelo menos o Rio Preto. Se o União São João empatar lá, ela também consegue passar a União São João e tem vantagem sobre o União Suzano, então um empate é suficiente para a Itapirense. Mas vencer é mais tranquilo. Agora, se perder, aí tem que torcer para a derrota do União São João contra o Rio Preto. O União São João, basta vencer. Vencer em casa o confronto direto contra o Rio Preto já está classificado. Se empatar, aí tem que torcer para a Itapirense perder para o São Bernardo e torcer para o União Suzano não tirar a diferença gigante de saldo que tem. Já o União Suzano é quem corre por fora, é quem tem a situação mais difícil aqui, tem que vencer o Desportivo Brasil fora de casa, e além disso tem que torcer para tanto o Itapirense quanto o União São João perder os seus jogos, para aí sim a equipe de Suzano avançar o mata-mata. Já na luta contra o rebaixamento são 5 equipes, né? O Comercial já está rebaixado e outras 5 equipes, só uma delas vai ser rebaixado. 15 de Jaú, 11º com 16, mesma pontuação da 12ª colocada Francana. Em 13º temos o São Bernardo com 15. Em 14º, primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Bandeirante de Birigui com 14. E dentro da zona de rebaixamento, a 15ª colocada é a Alemense. O 15 de Jaú é que está mais numa situação mais tranquila, basta empatar com o Comercial, que está livre da zona de rebaixamento. E se perder, o 15 de Jaú para ser rebaixado, ele tem que perder
E aí, Francana, São Bernardo, Bandeirante e Lemense tem que vencer esses jogos, ou no caso da Francana, pelo menos empatar. E o Lemense ainda tem que tirar uma diferença de saldo para o Indiaú. Teria que acontecer uma tragédia daquelas para o Indiaú ser rebaixado. O caso da Francana é também aquilo, um empatezinho fora de casa contra a equipe do Catanduva já é o suficiente para escapar do rebaixamento, e se perder, aí tem que secar também, tem que secar São Bernardo, Bandeirante e acima de tudo Lemense, né? Porque o Lemense ainda tem que tirar uma diferença de gols também de saldo da Francana. Então, na Francana também é uma situação, assim, tem que acontecer uma bela combinação de resultados para o time cair. O Sport Clube São Bernardo recebe a Itaperense, lutando por vaga, então é um jogo difícil. São Bernardo que tem que vencer para escapar, para não depender dos outros. O empate e uma derrota, aí ele vai ter que secar Bandeirante e Lemense, para que um deles também não ultrapasse na tabela. O Bandeirante, que é o penúltimo, se vencer o seu jogo fora de casa contra o Sertãozinho, tá livre. Se empatar ou perder, aí ele vai ter que secar o Lemense, né? Ele vai ter que torcer pro Lemense e não conseguir ganhar o seu jogo, que aí o time escapa do rebaixamento. E o Lemense é que tem a situação mais difícil, né? O time já está na zona de rebaixamento com 13 pontos, pega simplesmente o segundo local no Monte Azul, lutando para ser primeiro fora de casa, tem que vencer esse jogo e ainda tem que torcer para alguém na frente dele não ganhar, alguém tropeçar para ele conseguir ultrapassar. Então é uma situação bem difícil para a equipe de Leme, que vai escapar do rebaixamento, lembrando que o Comercial de Ribeirão Preto já está tristemente rebaixado. Mas é isso, pessoal. Isso é tudo que você precisa saber sobre tanto as quartas da Série 2, quanto também a última rodada da Série 3. Então peço você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, dê o seu palpite se é para as quartas, dê seu palpite também na Série 3, e não se esqueça de divulgar esse vídeo para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.